criptomoedas é um termo, de certa forma, até errado de se falar. Por quê? Porque a gente está falando de um mercado muito mais amplo, com muitas outras aplicações que não são de moedas, mas aplicações ali que vão lembrar, por exemplo, plataformas de trocas de tokens, plataformas de empréstimo, plataformas de armazenamento de dados, games e muito mais. Então a gente tem que raciocinar o mercado de criptomoedas justamente numa ideia como se eles fossem ativos financeiros e esses ativos têm finalidades distintas em cada um deles. É importante a gente lembrar que existem mais de 7 mil criptomoedas diferentes no mercado e elas vão, né, desde meios de trocas até outras formas de capturar valor. E aí é legal ver aqui alguns dos principais setores do mercado de criptomoedas. Então a gente tem, por exemplo, o setor de meio de pagamentos, onde a gente tem ativos como Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, XRP, entre outros. E aí justamente eles fazem sim essa dinâmica de moedas. Por isso que o mercado de criptomoedas tem esse estigma. A gente tem, por exemplo, também o setor de plataformas de contratos inteligentes. Então a gente tem ali Ethereum, Cosmos, Polkadot, Cardano, Solana, BNB e muitas outras que justamente fazem essa funcionalidade, né, de ser a base para a construção de aplicações dentro do mercado de criptomoedas. A gente também tem, né, empresas de cripto mesmo, de fato, que hoje algumas já são listadas na bolsa, como é o caso da Coinbase, e a gente tem diversos outros segmentos de criptomoedas, desde projetos de mais infraestrutura, como oráculos, armazenamento de dados, desde projetos de metaverso, como também alguns setores mais específicos, como é o caso do segmento de DeFi. E aí, indo um pouco nessa linha, então é importante entender justamente que existe toda essa dinâmica e todos esses ativos eles vão estar se relacionando entre si. Como a gente comentou na aula passada, a gente tem a ideia do efeito rede. O efeito rede é um dos pontos essenciais dentro do mercado de criptomoedas, porque pode fazer um ativo que esteja bem posicionado dentro da sua dinâmica, né, daquele mercado específico, capturar muito valor e capturar muito crescimento à medida que um determinado segmento começa a se desenvolver. Então vou pegar aqui como exemplo, esse daqui é o mercado de DeFi, de finanças descentralizadas. E observem como a gente tem um ecossistema robusto e complexo. A gente tem aqui o segmento de infraestrutura, onde a gente vai ter as plataformas de contratos inteligentes, plataformas de cross-chain, servindo como base para a criação de aplicações, como aplicações de DEX, lending, derivativos, seguros. Essas aplicações vão usar normalmente ativos, né, digitais que estão ali usando para serem transacionados, ou stablecoins, que são ali moedas estáveis, pareadas em uma determinada aplicação. E você ainda vai ter agregadores que vão estar ali utilizando todos esses serviços e disponibilizando de forma mais fácil para o usuário final. Então é importante a gente ter toda essa dinâmica e perceber, né, como a gente tem destravas de valor nesse aspecto. E aí, entrando em alguns dos principais segmentos do mercado de criptoativos, e a partir de agora eu quero trazer até um raciocínio, né, do que observar em cada um desses segmentos para entender se eles têm valor ou não. O primeiro segmento que a gente tem é o segmento de meio de pagamentos. Então, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, XRP, Dogecoin, entre outras, estão nessa linha de ativos. O que a gente tem que observar aqui em relação a esses ativos? Primeiro aspecto, a questão da segurança, né? A gente só usa algo como meio de pagamento, como reserva de valor, se for algo trustless, ou seja, que construa um grande valor, uma grande segurança e que dê ali para os usuários uma certa garantia que aquele ativo sempre vai manter aquele valor, vai ter uma estabilidade, que ele não vai existir, por exemplo, gasto duplo ou qualquer outra coisa nesse aspecto. E a segunda ponta é de aceitabilidade. Então, como o mercado aceita? E nesse sentido, eu acho que vale muito a pena observar a questão de infraestrutura, né? Onde essas plataformas possuem infraestrutura, quais são os players que estão dispostos a aceitá-los, entre outros aspectos. Outra ponta que é interessante aqui são as plataformas de contratos inteligentes. Então, Ethereum, Solana, Cardano, Avalanche, BNB. Esse é um segmento que está crescendo pra caramba no mercado de cripto recentemente, então eles têm se destacados muito assim, a gente tem percebido ali uma grande demanda por eles, e para mim acredito que vai ser provavelmente o maior segmento do mercado de criptomoedas, e quando a gente pensa nele, o que a gente tem que observar? Principalmente os ecossistemas que estão sendo plugados neles, e quais está sendo a atratividade deles em termos de desenvolvedores, usuários e muito mais. Então, por exemplo, aqui em Ethereum a gente percebe que a gente tem diversas narrativas, desde narrativas como Metaverse, DeFi, NFTs, modelos de DAOs e muito mais. E compreender toda essa dinâmica é fundamental para entender justamente o valor das plataformas de contratos inteligentes. Seguindo aqui, outro exemplo que a gente tem bem interessante é o exemplo do mercado DeFi. E se eu fosse resumir o mercado DeFi em uma única imagem, seria exatamente essa, em que a gente pega os dados do mundo real, as informações bancárias, o mercado financeiro, todas as informações estão off-chain,
transforma elas através de meios de redes de oráculos e plataformas de contratos inteligentes em protocolos on-chain. E esses protocolos on-chain servirão de base ali de registro, de todo o processo de transparência e até conseguindo construir uma maior descentralização para as aplicações que a gente possui no mundo financeiro. Então é justamente essa visão, esse é a grande finalidade do mercado DeFi. Outro exemplo bem interessante é o mercado de blockchain games, que o que ele traz é justamente a propriedade para o jogador. Então, ele aumenta de forma significativa o conceito de ownership dentro das aplicações e traz um valor bem significativo quando ele trabalha essa ideia de propriedade para o jogador. Então, ele representa ali uma destrava de valor bem significativa em relação aos games que a gente compara da indústria tradicional de games. Então, é legal ver essas duas pontas e entender justamente onde está o valor nessa dinâmica. Outro exemplo bem interessante são os segmentos de armazenamento de dados e gerenciamento de dados, que aí entra no conceito de Web 3.0, ativos como Filecoin e The Graph, que vão justamente nesta linha. E por fim, a gente também tem as stablecoins, que são as moedas estáveis, que são muitas vezes utilizadas ali como garantia, utilizadas em operações de crédito dentro do mercado DeFi. E aí é legal comentar justamente essa dinâmica de efeito rede que existem entre todos os ecossistemas. E aí eu acho que é um dos pontos mais importantes de quando você estiver avaliando. O que vai definir que se faz sentido ou não investir no ecossistema em relação ao risco é compreender como ele está sendo conectado e como está sendo funcionando aquela aplicação. Então, por exemplo, no caso da Aave, que é uma plataforma de empréstimos, ela tem todos os seus dados registrados na rede do Ethereum e ela precisa de dados off-chain de preços de ativos que ela recebe a partir da Chainlink. E ela se comunica, por exemplo, com protocolos de empréstimo, como a Uniswap, e por sua vez se comunicam com protocolos de seguro. Não percebam como, por exemplo, a Ethereum captura valor em todos esses elos aqui desse segmento, como a Chainlink captura valor dessa forma e como a Aave, por exemplo, se beneficia dessa dinâmica. Por isso que é importante entender como estão sendo as conexões e o posicionamento dos ativos que você investe. E por isso que é tão importante compreender os tipos de criptoativos que existem dentro do mercado de criptomoedas. E aí, quando a gente pensa em alocação e investimento, o que a gente tem que pensar? O porquê aquele setor existe, qual que é a finalidade dentro daquele setor, quais ativos que desempenham o melhor papel dentro daquele setor e o quanto aquele setor ainda pode crescer e o quanto esse setor está conectado com outros setores do mercado de cripto, porque isso mostrará tanto o processo de aceleração daquele crescimento, quanto te dará ali os pontos principais para você construir sua tese de forma consolidada para investir no mercado de criptomoedas.